E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos falar agora dos procedimentos auxiliares na nova lei de licitações, começando pela redação do artigo 78 da lei. Olha só, são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei. 2 pontos. O credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral, tá? A maior parte desses procedimentos auxiliares já existiam na Lei 8666, mas ganharam uma nova roupagem aqui, pelo menos em alguns aspectos, tá? Vamos analisar cada um deles, começando pelo credenciamento. Na lei, aqui eu já vou adiantar um pouquinho para você, tá? Na lei 8666, credenciamento não estava previsto na própria lei, porém era aceito pela doutrina e pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, como uma espécie de inexigibilidade de licitação, tá? Agora, na lei 14.133 mudou o cenário. Continua existindo o credenciamento, só que ele não é mais uma espécie de contratação direta por inexigibilidade de licitação. Agora ele é um procedimento auxiliar das licitações. Olha só, artigo 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Em alguns casos, a administração pública não precisa escolher se quer contratar A ou B. É melhor contratar A e B e usar conforme a necessidade. Por exemplo, imagine vagas em hospital particular, tá? Credenciado do SUS. Então veja, é interessante para o SUS que, ao invés de ter uma licitação no qual só um hospital particular pode fornecer vagas quando necessário, é melhor que todos os hospitais particulares sejam credenciados e, conforme for sendo necessário, vá ali fazendo as internações usando esse credenciamento prévio da rede particular, tá? Então esse é um caso em que nós temos contratações que são paralelas e não são excludentes. É uma hipótese típica para credenciamento, tá? Outra hipótese para credenciamento são casos de contratação com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Isso ocorre em casos de serviço público, mas que é o particular que utiliza o serviço que acaba escolhendo quem ele quer que preste o serviço para ele, tá? Então, nesses casos, como é o terceiro que escolhe, não é interessante para a administração pública fazer a licitação para ter apenas um fornecedor do serviço. É melhor que tenha vários e cada particular que escolha aquele que parecer mais conveniente. Terceira hipótese para credenciamento: em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação, tá? Então, olha só, nesses casos aqui, em que nós temos mercados que têm uma flutuação constante do valor do objeto, tá? As condições da contratação acabam por inviabilizar a seleção do agente por meio dos procedimentos comuns de licitação. Esse é mais um caso em que é interessante, nós temos aqui o credenciamento, que é um procedimento auxiliar. Então, retomando, no credenciamento, embora não seja uma modalidade de licitação propriamente dita, ele já vai ensejar contratações pela administração pública, tá? São contratações que, como eu disse antes, na Lei 8666 eram tidas como inexigibilidade de licitação, agora na 14.133 tem uma espécie própria, vamos dizer assim, que é justamente aqui o credenciamento como procedimento auxiliar. Outro procedimento auxiliar é a pré-qualificação.
Olha só o que diz o artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente. Inciso 1. Licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Então, como nós teremos aqui essa pré-qualificação? É quando licitantes já desejam se habilitar previamente. Veja, nós ainda nem sequer temos uma licitação em vista, mas com a pré-qualificação, a administração pública já cria um banco de dados de licitantes que já estão habilitados. Aí, quando tiver a licitação, já facilita o procedimento. Outra hipótese para pré-qualificação é para os bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidos pela administração. Então pense que a administração pública, no exemplo que eu usei agora há pouco, quer comprar carteiras escolares. O que ela pode fazer? Ela já pode classificar uma série de carteiras que atendam às especificidades que ela quer. Olha, nós queremos que tenha tal altura, tal espaço, que resista a tantos quilos. Tem ali uma série de qualificações técnicas mesmo para aquela carteira. E aí verifica cada bem oferecido pelo mercado e já faz uma lista de bens que estão pré-qualificados a participar dos procedimentos licitatórios. Então veja que nós podemos ter a pré-qualificação de dois objetos muito distintos, né? Um dos próprios licitantes e outro dos bens a serem licitados. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte, inciso 1. Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Então, olha só, o registro cadastral, ele é feito bem antes de qualquer licitação e ele é feito para que sirva para toda e qualquer licitação envolvendo aqueles entes. Então, no caso aqui da nossa pré-qualificação para licitantes, aquele licitante que já está no registro cadastral, ele não precisa apresentar os documentos que apresentou no registro cadastral, o que é obviamente aqui uma questão de economia processual, né? Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade, tá? Então, se é aberta a bens, tem que comprovar a qualidade. E o parágrafo 2º, o procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Olha só, a administração pública não pode fechar a pré-qualificação, não pode lançar um edital de pré-qualificação e depois falar, agora está encerrado. Não, tem que ficar permanentemente aberto, ok? Um outro procedimento auxiliar, e esse é uma novidade aqui da nossa Lei 14.133, é o procedimento de manifestação de interesse. Olha o que diz a lei. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma do regulamento. Aqui eu quero sua atenção. A manifestação de interesse se parece, quem está começando a estudar confunde uma com a outra, com a modalidade de licitação diálogo competitivo. Por que há essa semelhança? Porque nesses dois casos a administração pública vai chamar os particulares para ajudar a formular o próprio objeto a ser licitado, tá? Só que enquanto o diálogo competitivo já é uma modalidade de licitação, aqui no procedimento de manifestação de interesse, ele ocorre previamente a uma licitação, tá? E ele é um procedimento de fato auxiliar, mas ele tem um edital, só que não é o edital de licitação, tá? É o edital de chamamento público. Nesse edital de chamamento público, aí nós vamos ter
a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras. Quem que fará esses estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras? Os particulares interessados, tá? Por isso é um edital de chamamento público, ou seja, qualquer um do público que tenha condições técnicas de fazê-lo, né? Que contribuam com questões de relevância pública na forma do regulamento. E aí você pode até se perguntar, ué, peraí, tá bom. Aí o particular vai lá e faz o estudo. E alguém vai pagar por esse estudo dele? Olha só. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação realizados pela administração ou com sua autorização estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes. Olha só, quem vencer a licitação vai pagar o estudo, ok? Feito pelos particulares aqui no chamamento público do procedimento de manifestação de interesse, conforme especificado no edital. Parágrafo 2º. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo, olha só alguns efeitos, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório, não obrigará o poder público a realizar a licitação. Então, olha só, o poder público pode fazer o procedimento de manifestação de interesse, olhar os estudos e falar, quer saber, é melhor nem contratar isso aqui, e não realizar licitação alguma. 3. Não implicará por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração, só se tiver previsto no edital e só se houver um vencedor na licitação, né? 4. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. Ok? Esse é o procedimento de manifestação de interesse. Mais um procedimento auxiliar é o registro de preços. Esse já existia na Lei 8666, era bastante utilizado, inclusive. O sistema de registro de preços é um mecanismo de registro formal de preços para contratações futuras. A validade máxima é de 1 ano, prorrogável por igual período. Essa parte aqui do prorrogável é novidade da 14.133, tá? Do regime da Lei 8666, nós já tínhamos sim o registro de preços, mas a validade da ata do registro de preços era de 1 ano. Agora continua sendo 1 ano, mas pode ser prorrogada por mais 1. O órgão deverá realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata. Então, olha só, veja, aqui a gente não está falando de licitante não, tá? Aqui a gente está falando dos próprios órgãos públicos. Então, imagina o seguinte, a Secretaria de Educação quer fazer uma ata de registro de preço para comprar veículos. Ótimo. Quando a Secretaria de Educação vai fazer essa licitação, ela abre um prazo de 8 dias para que outros órgãos ou entidades participem da mesma ata. Então pode ser que o Ministério Público, a Secretaria de Fazenda e alguma autarquia do município decidam adentrar nessa mesma licitação para também comprar veículos e aproveitar o mesmo procedimento licitatório. Assim a administração pública ganha 2 coisas, né? Ganha economia de processual, economia no procedimento ali, e pode ganhar em economia de escala, porque geralmente quem compra mais consegue barganhar melhor os preços. Ok? Seguindo, as contratações são efetuadas conforme a necessidade da administração. Aqui mora a beleza do registro de preços, né? Pelo sistema de registro de preço, a administração pública não precisa contratar tudo de uma vez. Então pensa o seguinte, a administração pública vai lá e calcula, olha, quantos soros hospitalares nós gastamos em 1 ano? A administração pública vai lá, o hospital vê e fala, olha, nós gastamos em média 100 mil
unidades de soro hospitalar em um ano. Então, o que a administração pública faz? Faz uma licitação aqui pelo registro de preços, procedimento auxiliar agora, para que nesse registro de preços vai lá e contrate esses 100 mil soros hospitalares. Porém, não pega tudo de uma vez. É 100 mil, mas a administração vai solicitando aos poucos. Vai lá e fala, olha, primeiro eu quero contratar só 10 mil. E aí recebe 10 mil. Quando vê que está baixando o estoque, fala, agora eu quero contratar mais 5 mil. Depois eu quero contratar mais 20 mil. Enfim, não tem que fazer uma entrega única do objeto. Uso preferencial quando tiver apenas uma estimativa da quantidade necessária e o fornecimento exigir parcelamento. A administração não está obrigada a contratar. Esse é o entendimento da AGU de 2009, é um entendimento ainda sobre a égide da antiga lei, mas que, ao que tudo indica, continua válido na nova lei de licitações. Não há necessidade de dotação orçamentária para formar o registro de preços e é possível formar um cadastro de reserva. Os reservistas devem aceitar os mesmos preços e condições do vencedor. Olha só, fez o seguinte, a administração pública vai lá e faz o procedimento aqui do registro de preços. No procedimento do registro de preços, primeiro quem ganhou foi a marcenaria do João, que falou, ó, eu vou fazer cada carteira escolar a R$100. Tá. Em segundo lugar ficou a marcenaria do José, que falou, eu vou fazer cada carteira escolar a R$110. E em terceiro lugar, a marcenaria da Maria, que falou, vou fazer cada carteira a 120. Se o João, em determinado momento, não puder ou não quiser mais fornecer essas carteiras, a gente chama o segundo colocado, chama o José. Mas o José tem que fazer no preço do João, tá? Se o João falou que era 100, o José tem que fornecer a 100. Se o José fala, não, por R$100 eu não vendo, aí a gente chama a Maria. De repente, a Maria topa. Enfim, sempre tem que ser pelo mesmo preço e condição da proposta vencedora. Qualquer cidadão será parte legítima para impugnar a ata de registro de preços pela via administrativa ou pela via judicial. Ok? Mais características. É permitida a realização de registro de preços para situações de dispensa e inexigibilidade de licitação, prevista aqui no parágrafo 6º do artigo 82. E agora está na lei a possibilidade de adesão à ata de registro de preços por entes que não participaram do certame. Isso já ocorria, tá? Só que não tinha previsão legal, até tinha previsão em decreto federal, mas não na lei. Como é isso? Isso é um procedimento que na prática administrativa a gente chama de carona, né? Ou adesão à ata de registro de preços. É o jeito, talvez o jeito mais comum que tem de administração contratar, mas quem é concurseiro não conhece, justamente porque não estava na lei. Como que funciona isso? Vai lá um órgão, o exemplo que eu dei antes, né, a Secretaria de Educação. Ela vai lá e faz o registro de preço para comprar veículos, comprar carros. De repente, chega ali 6 meses depois, a Procuradoria-Geral do município olha e fala, eu estou precisando comprar veículo também. Só que eu não estou afim de fazer uma licitação. Eu quero comprar só 2 carros. O trabalho todo de fazer uma licitação. Vou demorar aqui 4, 5 meses para terminar essa licitação e eu só quero comprar 2 carros. Será que alguém dentro da administração pública não tem uma ata de registro de preço de carros? E aí vai lá e procura e acha, opa, a Secretaria de Educação tem uma ata. O que a Procuradoria faz então? Faz uma adesão à ata de registro de preço. Pede a autorização da secretaria que licitou, falou a secretaria que licitou, deixa eu aderir aí e pegar carro nessa sua ata, e aí podemos fazer. Agora, esse procedimento está formalizado na lei. Ok? Mais um procedimento auxiliar é o registro cadastral. E aí olha o que diz o artigo 87 da Lei 14.133. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma do
regulamento. Veja que o registro cadastral já existia na Lei 8.666, mas agora ele ganha um novo escopo, tá? Com a nova Lei de Licitações. Por quê? Porque a ideia é que tenhamos um registro de âmbito nacional, que sirva para todos os entes federativos. E isso vai estar no Portal Nacional de Contratações Públicas, que ainda não existe, tá? Ainda não está plenamente em operação, ainda está sendo regulamentado esse Portal Nacional de Contratações Públicas, ok? Uma vez ele estando devidamente operacional, aí sim, nós teremos o sistema de registro cadastral unificado. Unificado o quê? Unificado para todos os entes federativos do Brasil, tá? Parágrafo 1º. O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e está permanentemente aberto aos interessados e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Então veja, que mesmo estando aberto permanentemente, ainda assim haverá um chamamento público, no mínimo, uma vez por ano. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Olha só, aqui você precisa saber diferenciar, porque o examinador com certeza ele vai pegar na pegadinha aqui no detalhe. Olha só, o que é proibido é o registro cadastral complementar para acessar o edital. Não é proibido documentação complementar para fins de habilitação na licitação, porque às vezes o objeto da licitação ele é específico demais, então ele precisa de uma habilitação, especialmente a habilitação técnica, que ela seja feita de uma forma especial, tá? Então veja, é proibido registro cadastral complementar para acessar o edital, mas para se habilitar para uma contratação específica, pode sim ser exigida documentação complementar, ok? Seguindo, a administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Então, olha só, é possível que tenhamos licitação só para quem já é cadastrado. A ideia aqui é ganhar celeridade, né? Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º, ou seja, na licitação só para cadastrado, será admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para a apresentação de propostas. Ou seja, a data limite nunca pode ser a publicação do edital. A data limite para se cadastrar é a data de apresentação das propostas. Então, pode ser feita uma licitação só para licitantes cadastrados? Pode, mas é para licitantes cadastrados até a data da apresentação das propostas e não na data que é publicado o edital. Beleza? Com isso, encerramos aqui nossa segunda aula de licitações, mas fique atento que ainda tem muita coisa útil para a gente ver na terceira aula. É isso aí e vamos juntos!